Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 15. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Uma outra versão diz que ele fez tudo formoso ao seu tempo. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Lembra as palavras lá no Gênesis? E Deus viu que era bom. E essa é a verdade sobre aquilo que foi feito pelas mãos do Criador. E ele fez tudo formoso ao seu tempo. Aleluia, aleluia. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Essa é a sua palavra e nós amamos o Senhor. Nós amamos a sua palavra porque ela nos revela o Senhor. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Nos conduz para dentro do coração do Filho nessa tarde e noite. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Quero falar hoje com você sobre entre o tempo e a eternidade. Repita isso comigo, diga entre o tempo e a eternidade. Entre o tempo e a eternidade. Mais uma vez, entre o tempo e a eternidade. Entre o tempo e a eternidade. Implica com alguém perto de você, mexe ele e fala assim, entre o tempo e a eternidade. As últimas linhas do livro de Eclesiastes, que nós lemos no domingo passado, o pregador ele vem tratando sobre esses detalhes da vida debaixo do sol e tentando encontrar algum significado, algo que talvez seja mais duradouro do que apenas aquilo que essa vida apresenta. Salomão falou da busca de conhecimento, do trabalho, dos prazeres. Só que a morte chega e nós nos deparamos com o fator tempo. Repita essa palavrinha comigo, diga tempo. Já parou para refletir sobre isso? Tempo. Tempo. Alguns pensadores mais atuais, eles conseguem definir trabalho não apenas como um esforço que você faz para adquirir algo. Não apenas algumas horas que você investe para receber no final do mês. Trabalho é você vender o seu tempo. Algo que você não recupera nunca mais. Algo que uma vez perdido ou uma vez investido, não tem como recuperar. Nós somos afetados por isso. Não tem como nós fugirmos, não tem para onde correr, não há saídas, não há desvios. Todos nós precisamos nos deparar com essa questão chamada tempo. Como eu disse no início, essa é uma das passagens
mais conhecidas em Eclesiastes. Essa passagem sobre o tempo. Mais conhecida, mais falada, mais pregada. E o pregador aqui, ele vai escrever, irmãos, a respeito do tempo ordenado por Deus, o poema mais famoso a respeito desse assunto. Na verdade, é tão famoso que pessoas que conhecem a Bíblia e pessoas que desconhecem a Bíblia têm uma noção sobre aquilo que Salomão falou a respeito do tempo. E olha para mim aqui, esse é certamente, dentro da literatura, o poema acerca do tempo mais preciso, mais cirúrgico, mais confrontador. Olha para mim aqui, irmãos, isso aqui que eu li não é difícil de acreditar. Isso que eu li é difícil de aceitar. Porque eu e você estamos lidando com o tempo diariamente, minuto após minuto, segundo após segundo, hora após hora, dia após dia. É que nós temos um homem de Deus. Um homem de Deus. Escrevendo aquilo que é considerado a reflexão sobre o tempo mais sábia da história. E ainda assim, inspirado pelo Espírito Santo. Nós temos, da pena de Salomão, irmãos, uma reflexão sobre aquilo que é precioso, mas é escasso. Alguns têm muito, outros vão experimentar tão pouco. Algo que não dá para comprar no mercado. Um tempo, aquilo que de forma tão perfeita, irmãos, se assemelha tão claramente com a definição de Salomão de que é vaidade. Quem pode segurar o tempo? Jesus vai fazer uma reflexão sobre isso. Ele vai dizer, quem pode acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado é a distância entre o cotovelo e o dedão aqui da mão. Essa é a distância, cerca de 40 e poucos centímetros. Jesus vai falar assim, quem pode acrescentar uma porção de tempo à sua vida? Ninguém. Ninguém pode acrescentar. É por isso que se parece tão perfeitamente com a definição de Salomão, de que é como uma bolha de sabão, como um vapor, como uma névoa. É vaidade. Não sei você, mas existe algo de assombroso nessa reflexão. Ao mesmo tempo que é belo, que é poético, que é teológico, irmãos, ao mesmo tempo isso é assombroso. Quem sabe quanto tempo você tem? Ou terá? Quem sabe quantos anos a mais você vai viver? Quem sabe o quanto de tempo você vai ter para experimentar depois desse culto aqui? Não, é assombroso pensar sobre isso. Para alguns é até depressivo pensar sobre esse assunto, mas é algo tão comum a todos nós. É a certeza que nós temos como criaturas. A ideia, irmãos, de que Deus, Ele preparou para a nossa vida tempos diversos, fases distintas. Como o ano passa por estações, assim também as nossas vidas. Como o indivíduo, também o mundo está sujeito ao tempo. E há um tempo, como disse o pregador, determinado para todo tipo de coisa. E aprender a viver nesse tempo é parte de ser humano. Ou melhor, aprender a viver nesse tempo é parte de ser cristão. Irmãos, ninguém melhor nesse mundo pode aproveitar o tempo do que um cristão. Ninguém melhor deveria entender as dinâmicas, a realidade que está por detrás do tempo do que alguém que nasceu de novo. Do que alguém que entregou o seu tempo, os seus dias, a sua vida a Jesus. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. É a moeda impagável que Deus nos deu para fazer a obra do seu reino. Aquilo que o autor Stephen Olford chamou de fragmento da eternidade. Fragmento da eternidade.
dado ao homem como uma mordomia solene. Nós temos um problema aqui em Eclesiastes. Qual, pastor? É bem provável que nós entendemos errado aquilo que Salomão está dizendo. Abrir o texto em Eclesiastes seria um texto oportuno para uma virada de ano, por exemplo. Para dizer que vai mudar o ano, vai mudar as fases, nós vamos transicionar, nós vamos avançar de estação. Seria muito comum, muito pertinente alguém usar esse texto em uma celebração de aniversário, por exemplo, para dizer que, ei, aproveite o tempo. Aproveite para você agir, aprender como agir no tempo certo, porque é o momento apropriado para você agir e é o momento adequado. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Que se nós direcionarmos a nossa reflexão apenas para esse ponto de vista, apenas para esse prisma, apenas para essa perspectiva, nós vamos desenvolver uma reflexão apenas a respeito do homem. O tempo que você está vivendo, o tempo certo de você agir, o tempo que vai mudar na sua vida, a nova fase que você vai viver, a próxima estação da sua vida, e essa é a pregação de hoje. Um dia, conversando com o meu pastor, ele falou: Lúcio, não estou entendendo. Porque algumas pessoas estão chegando comigo falando assim: pastor, ele é um cara extraordinário. Beijo pro meu pastor. Então, as pessoas estão chegando comigo falando assim: pastor, estou saindo da igreja. Por quê, irmão? Não, é porque a estação mudou. Não, pastor, não quero mais saber de célula, porque a estação mudou, a fase mudou, agora... Ele olhou para mim e falou assim: Lúcio, eu converti. Ele citou lá, nem lembro mais, há tantas décadas atrás. Não tem esse negócio de estação na minha vida, não. É entender que eu fui chamado por Deus para Ele, para viver para Ele, para a glória dEle, e o meu tempo pertence a Ele. Alguém está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Nós não podemos pegar Eclesiastes 3 e apenas somente adaptar a nossa realidade de vida, como se o centro dessa passagem fosse o homem. A pergunta é: cadê Deus nesse texto? Pastor, mas o texto não fala sobre Deus. Pelo menos não no poema a respeito do tempo. Mas, irmãos, pense bem. O pregador vai dizer que para tudo há uma ocasião certa. E há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quem é que determina os tempos e as estações? Senão o Senhor. Quem é que está por detrás do tempo? Quem é que está por detrás do relógio da vida, orquestrando perfeitamente tempos, estações, vidas, o que começa e o que termina, senão o Senhor? Mas apesar de o texto falar, e nós percebemos que as formas gramaticais, elas apontam para o homem, mas esse texto é sobre Deus. É o homem que planteia, é o homem que planta, é o homem que rasga, é o homem que costura, é o homem que salta, é o homem que ri. Ei, mas o sujeito aqui não é o homem. O autor, o protagonista é o próprio Deus. Quem está com o pêndulo do tempo na mão não é o homem, é o Senhor. Meu Deus! O texto deixa claro que o próprio Deus estabelece os tempos. Deus deu um trabalho aos filhos dos homens. Além disso, Ele dá comida, bebida e prazer no trabalho. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus colocou a noção de eternidade no coração do homem. Deus age do princípio ao fim. Deus renova o que se passou. Tudo o que Ele faz dura eternamente. E isso Ele faz para que os homens o temam. Essa é a verdade em Eclesiastes. O que o autor quer dizer sobre o tempo? Os tempos de Deus nos deixam conscientes, irmãos, da nossa impotência. Nós não podemos controlar o tempo. Os tempos de Deus nos deixam conscientes de nossa total dependência. Nós não podemos conhecer sequer os tempos.
E a nossa consciência de impotência e dependência, Salomão vai dizer, nos faz temer diante de Deus. Ele é soberano e controla todas as coisas. Irmãos, ao longo de pelo menos 20 anos, na conta da igreja, nós temos várias maneiras de entender o que Salomão está dizendo aqui em Eclesiastes. Mas sabe qual é o problema? É que se nós estamos interpretando esse texto de forma errada, nós podemos perder o Cristo lendo a Escritura. Então há pelo menos 4 maneiras de você entender o que Salomão quer dizer aqui. Coloca na tela para mim o meu PowerPoint, por favor. Vou tentar explicar isso aqui para você. Coloca para mim na tela, por favor. Se tiver alguma imagem projetada, vai no programa, dá um ESC, volta lá para o PowerPoint, dá um F5. Me siga para mais um tutorial de como... Deu certo, valeu. Quero fazer um comparativo com você. Existe aqui em Eclesiastes 3 pelo menos 4 interpretações. 4 teologias distintas que nós podemos analisar esse texto. Irmãos, e é comum, pelo menos nos últimos 20 anos da igreja, você ler esse texto de uma forma liberal. Ou seja, o texto é submetido à experiência humana e nós relativizamos qualquer verdade. Nós podemos interpretar esse texto através da teologia do coaching. Nós olhamos para esse texto e nós trocamos a cruz pela nossa autoestima, pela performance, pelo sucesso. Nós podemos interpretar esse texto pela lente da teologia da prosperidade. Onde nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus como um mordomo. E Ele está ali para nos servir, para atender os nossos desejos, os nossos gostos. Ou nós podemos olhar para esse texto e interpretá-lo de forma cristocêntrica. Onde nós vemos um Deus sobre o tempo e sobre tudo o que acontece no tempo. A pergunta é como eu e você estamos lendo isso. Pode avançar. Olha, por exemplo, o versículo 1. Eclesiastes capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O liberal ele vai dizer: ei, isso é apenas uma observação filosófica. Apenas nós precisamos de sabedoria humana para entender como é que a vida funciona. Como é que o coach interpreta isso? Ele vai dizer: ei, você precisa entender o timing estratégico das coisas. Você não pode perder o tempo, você não pode perder o time. Você precisa identificar o momento certo para empreender, para crescer, para colher resultados. Irmãos, acredite em mim, muito das pregações de hoje, nos diversos púlpitos do Brasil, é isso. Você precisa entender o momento certo de plantar, de colher, empreender, gerar resultado. Bom, quanto mais performance, melhor. Como é que a teologia da prosperidade vê isso aqui, hein? Existe um tempo certo. O tempo da bênção. O tempo do milagre. O tempo da vitória. Aleluia. Irmão, olha para mim aqui, sinceramente. Enquanto eu falar essas teologias erradas, se eu ouvir um glória a Deus, pelo menos, eu arranco meu sapato e lanço na sua cabeça. Porque significa que você não entendeu nada. Prosperidade vai dizer que há um tempo para a sua vitória, para a sua colheita, e você precisa semear agora, para o tempo certo você colher. Mas como é que nós analisamos isso de forma cristocêntrica? O tempo fala da soberania de Deus. Há um Deus que governa sobre o tempo e cumpre o seu propósito em Cristo Jesus. Olha, por exemplo, o versículo de número 2. Avança, meu querido, me ajuda. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O liberal vai dizer: ei, essa é apenas uma observação existencial. A vida começa e a vida termina. O coach ele vai dizer: ei, isso são metáforas. Tem projetos que você precisa começar.
Tem projetos que você precisa terminar. Você precisa entender o momento de encerrar os ciclos. A prosperidade, a teologia da prosperidade vai dizer, ei, nascimento, fala sobre plantar. Então plante agora para você colher depois. Arrancar o que se plantou é você colher a recompensa das suas sementes. E como é que o Cristo interpreta isso aqui? Plantar e colher. Fala sobre um Deus que é soberano toda a vida, sobre toda a vida do ser humano. E em Cristo, aquilo que parecia ser um fim é um novo começo. Olha, por exemplo, o versículo de número 3. Há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. O liberal vai dizer, ei, existem dualidades humanas. Destruir, construir faz parte da história humana. O coach vai dizer, tempo de matar é tempo de romper com os hábitos tóxicos da sua vida. Tempo de curar é saúde emocional, é inteligência emocional, é reinvenção pessoal. A teologia da prosperidade vai dizer, tempo de matar é o tempo de você vencer sobre os seus inimigos. É o tempo de Deus te dar a vitória. Sabe, aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção. É tempo de vitória, expansão, ministérios, empresas, influências. E o Cristo? E o Cristo, pastor? O Cristo é Ele mesmo que derruba. Mas é Ele mesmo que edifica. Ele mata o velho homem, mas faz reviver um novo homem. Você poderia passar a noite aqui olhando versículo por versículo desse poema e analisando as formas que nós podemos entender diferentes da Escritura. Irmãos, olha para mim aqui. Quando Salomão ele fala que há tempos, você percebe que ele usa pares. Tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de nascer e tempo de morrer. Na verdade, Salomão está fazendo uma análise sobre a vida como um todo, a vida perfeita, a vida total, toda a nossa vida. Embutido nesse poema, irmãos, está a realidade humana total. E assim Salomão faz um resumo do que é a nossa vida. Toda a realidade humana, toda a complexidade humana está resumida exatamente nessa expressão. É tempo de nascer, é tempo de morrer. Mas o que é que o pregador está vendo em Eclesiastes? Ele não está vendo estratégias de sucesso. Ele não está vendo uma reflexão ausente da realidade de Deus. Ele não está vendo oportunidade de crescimento pessoal, não. Ele está vendo um Deus que está no controle de tudo. O tempo não é um problema para se resolver. É a maravilha e o mistério da raça humana. Aquilo que nos faz confiar, aquilo que nos faz depender, aquilo que nos faz olhar para a soberania de Deus e dizer, Deus é demais. Para tudo há um tempo apropriado. A vida humana não é um acaso. Para tudo há um propósito debaixo do céu. Ele vai ilustrar isso com um poema sobre os tempos. Parece um relógio, irmãos, que não para. Que está funcionando. Esteja você bem ou mal, esse relógio ele não para de rodar. Aconteça o que acontecer e não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. O pregador vai nos mostrar, irmãos, que no tempo nós podemos sentir a bênção da criação, a maldição da queda, mas também a esperança da redenção. Aleluia! Tempo de nascer, tempo de morrer. Quem aqui escolheu o dia que nasceu? Ninguém. Certo que pelo avanço da ciência, agora nós marcamos uma cesariana. Mas quem escolhe o dia da concepção? Quem pode definir o dia que vai morrer? Há tempo de chorar, há tempo de rir. É interessante que parece que ele repete as mesmas coisas e não é. Ele fala, há tempo de chorar, choro comum, choro da vida. Há tempo de rir, alegria comum, do ordinário, do dia a dia. Mas ele fala, há tempo de prantear. Há tempo que o choro é tão forte que consome a nossa alma como um todo.
Aí ele muda, ele fala, e também há tempo de dançar de alegria, aleluia. Essa é a vida debaixo do sol. Essa é a realidade das nossas emoções. Há tempo de rasgar, há tempo de coser. Na verdade, essa é uma reflexão sobre a realidade judaica da época. Quando alguém morria, ou num tempo de luto, eles rasgavam as vestes. E depois que o luto passava, eles iam lá e costuravam novamente. Salomão está falando, vai chegar o momento onde você vai ter coragem, pelas pressões da vida, de rasgar tudo. Mas depois passa, e você vai lá e costura novamente, aleluia, oh glória a Deus, irmãos, novamente, nós olhamos para isso aqui, e nós vemos apenas aquilo que o homem pode fazer, mas Salomão está escrevendo Eclesiastes 3, e ele está nos dizendo, que aqui, nós vemos, a soberania de Deus, e a responsabilidade do homem, a soberania de Deus no tempo, sem tirar a responsabilidade do homem pelas suas escolhas. Olha para 3 pessoas aí perto de você, pelo amor de Deus. Diga, Deus é soberano, mas você é responsável. Deus é soberano, mas você é responsável. Então qual é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui? Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender é sobre a soberania de Deus em nos dar o tempo que nós temos. Isso é maravilhoso. A ideia de que tudo tem o seu tempo determinado nos lança diretamente para a soberania do Deus que está acima do sol e planeja e controla todo o universo. Irmãos, um Deus que fez o mundo, que podemos perceber que o controle continua nas mãos dele, é uma bênção. Pastor, mas está difícil viver no Brasil hoje. Mas não esqueça que o controle não saiu das mãos daquele que fez o tempo. Irmãos, olhar para a soberania de Deus não é o desespero de olhar para Deus e falar assim, agora, quem poderá nos defender? Não. Olhar para a soberania de Deus é entender que quando nós não sabemos, Ele sabe. Que quando nós não podemos, Ele pode. E quando nós não conseguimos ver o futuro, Ele já está lá no futuro. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Salomão está nos lançando para uma reflexão sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Esses dias nós fomos afetados pela notícia do falecimento da menininha de 9 anos. 9 anos? 9 anos. Pastor, tão novo. Enquanto os homens que estão envolvidos no tráfico, que estão acabando com a vida de outras pessoas, talvez vão viver os seus 70, 80, 90 anos, e alguém está terminando a sua vida agora com 9 anos de idade. Irmãos, você consegue ver que o Deus soberano, Ele sabe e definiu exatamente quando começa e quando termina. E isso está no controle das mãos dEle e não do homem. Irmão, você já pensou? Eu também já pensei. Se eu soubesse, seria melhor. Mas eu não sei. Não sei o que vai ser no futuro. Não sei o que vai ser de amanhã. Para mim aqui, irmãos. Para mim aqui. Quando Jesus fala sobre a ansiedade, em Mateus capítulo 6, em nenhum momento você vai entender que a ansiedade é vencida porque você sabe o que vai acontecer amanhã. Em nenhum lugar. Mas Jesus vai dizer, não andem ansiosos. Não porque você sabe. Não andem ansiosos porque o Pai sabe. Pastor, se eu souber, eu vou parar de me preocupar, de ficar ansioso. Mentira! Se você souber, você morre antes do tempo. Se você tiver o controle, se você tiver acesso, como será o futuro, isso vai matar você.
Você não vence a ansiedade quando você sabe. Você vence a ansiedade quando você confia no Deus que sabe de todas as coisas. Isso significa que há um tempo apropriado para tudo. Há uma época, há estações para todo tipo de experiência. Irmãos, é estranho pensar que muitos crentes não gostam dessa ideia de que Deus é soberano. Pastor, mas a minha vida está terrível. Ele continua sendo o autor de cada um dos nossos dias. Em nenhum momento ele colocou nas mãos do diabo a autoria de nenhum segundo, de nenhum minuto, de nenhuma hora, de nenhum dia das nossas vidas. Ele ainda continua soberano. Vamos ser um lembrete para mim e para você. Olha para cá. Por detrás da cortina do espetáculo da nossa vida, há alguém fazendo tudo funcionar. Passou 3 dias montando quebra-cabeça? 3. E Ana, vou proibir de dar esse tipo de presente para ela agora. Passou 3 dias montando quebra-cabeça de 2.000 peças. 1.000. Acordava de manhã cedo. Cadê Iana? Estava na garagem montando o quebra-cabeça. E quem olhasse, irmão, o quebra-cabeça no início? Alguns passaram lá por casa esses dias. Tudo espalhado, peça por peça, uma bagunça. Algumas partes parecia que você começava a ver a forma, o desenho, mas para uma bagunça, uma mistura aí, peça após peça. Até que ela colocou a última peça. E nós conseguimos ver a imagem inteira. Escute para mim aqui. Enquanto você vê uma peça aleatória aqui e acolá, enquanto você vê as peças embaralhadas da sua vida, Deus já está vendo a imagem final, Deus já está vendo a conclusão de tudo, Deus consegue ver como é que tudo isso vai funcionar para a glória dEle. Irmãos, para mim aqui, nós não estamos navegando ao sabor do vento, nós não estamos aí levados, entregues ao acaso, não, nós podemos ter alegria, porque mesmo nos piores dias da nossa vida, Deus continua no controle da história. Sei que tem muito crente cantando por aí, o acaso vai me proteger. Não, Deus não entregou a nossa vida nas mãos do acaso. Não. Nós não vivemos num mundo de acaso. A sorte não governa a nossa vida. Os astros não definem o nosso destino. Ei, esse determinismo cego não nos enclausura, porque Deus é Pai do tempo e da eternidade. Ele planejou todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. E Ele conduzirá todas as coisas à sua consumação. Nós não estamos nas mãos do destino, nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E Ele coloca, e Ele é absoluto para colocar cada coisa no seu devido lugar. A maior bênção que nós podemos compreender na Escritura é entender que Deus é soberano. Irmãos, Ele vai fazer. E no final vai acontecer como Ele sempre quis, desde a eternidade. Tudo para a glória dEle. Cada uma das nossas vidas. Eu estava conversando com uma pessoa em São Luís, e ele falando para mim sobre como que Deus está usando a vida dele. Eu falei, cara, mas o quanto de Cristo já foi revelado para você. Ele me olhou sem entender a pergunta. Eu olhei para ele e falei assim, isso é importante, sabe por quê? Porque Deus fará tudo para a glória dEle, até usar você. Como usou um jumento, a vara nas mãos de um homem, uma pedra nas mãos de um menino. Então Deus usar você não significa que você o conhece, significa que Ele está fazendo tudo para a glória dEle. Deus, não o homem, controla o tempo. Você não entendeu? Não é você, não sou eu, não é a sua família, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é a sua família. Deus e não o homem controla o tempo. Nós somos escravos no relógio de Deus. Ah, pastor, mas Deus é tão arbitrário. Não, isso é maravilhoso. Porque Ele, melhor do que eu, pode fazer isso funcionar.
Vou te dar uma tarefa de casa. Sai daqui hoje, vai assistir o Clique da Netflix. Está na Netflix? Não sei se está na Netflix. Por quê, pastor? Teologicamente você vai entender que se o controle estivesse na sua mão, você ia estragar tudo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O Deus soberano estabeleceu os tempos. É Ele que faz aquilo que é perfeito ao seu tempo. E há tempo para todo o seu propósito debaixo do céu. Isso inclui nascer, morrer, arrancar, fazer guerra, viver em paz. Deus soberanamente estabeleceu os tempos. Por isso que Paulo vai dizer que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Interessante porque a Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento, ela traduziu essa expressão que Salomão usa no versículo 1, para tudo há uma ocasião certa e há um tempo para cada propósito. Na verdade, no texto original, ele usa tempo duas vezes. Tempo e tempo. Para tudo há um tempo e para tudo há um tempo, para se cumprir um propósito. Na verdade, a Septuaginta traduziu essa expressão com duas palavras distintas para tempo. Uma é cronos, que fala sobre o nosso tempo humano, tempo que é cronometrado. É de onde vem a palavra cronologia, cronômetro, ao tempo de segundos, minutos, horas. Mas há também uma outra expressão que ele utiliza, que é a palavra kairos. Kairos fala sobre um tempo oportuno, um tempo perfeito, o tempo de Deus. Então, em outras palavras, Salomão está dizendo assim, olha, dentro do cronos, que você consegue cronometrar, existe um tempo perfeito, cirúrgico, oportuno, aonde todo o propósito de Deus vai acontecer. Essa é a conclusão que nós chegamos em Eclesiastes capítulo 3. Aí quando chega no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: e ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Depois de afirmar que Deus é soberano sobre o tempo, o pregador vai observar que Deus colocou dentro de mim e dentro de você um grito pela eternidade. Nós vinhamos de São Luís, acho que minha esposa nem percebeu. Ouvindo canções, de repente uma canção antiga, sobre a cidade santa. Eu vi a cidade santa sendo preparada, eu via ruas de ouro, eu via o Senhor, e de repente meu coração começou a se encher de graça e de glória, e no meu coração um entendimento claro e certeiro, irmãos, chegará o dia onde nós veremos o Senhor face a face. Por quê, pastor? Porque nós estamos no tempo, mas nós fomos criados para a eternidade. O que é essa vida, pastor? É apenas o meio termo entre o tempo e a eternidade. Ele é soberano no tempo, mas ele também é soberano na eternidade. Embora nós vivamos aqui presos a esse tempo, irmãos, dentro de todo homem, de toda mulher, existem intuições, existem anseios, existem gritos, existem clamores pela eternidade. O que Deus fez, pastor? Deus colocou dentro de cada homem, de cada mulher, um impulso para aquilo que nos leva além do tempo, em direção àquilo que é eterno. Isso está em nós. Isso faz parte da nossa natureza. É por isso que nós não nos contentamos com aquilo que é temporal, nós queremos aquilo que é eterno. A ideia, irmãos, é que Deus nos colocou no tempo, com um desejo de eternidade. É por isso que ao longo da literatura, da filosofia, da teologia, o homem pensa: o que fazer para viver para sempre? Não é? Estamos atrás lá da magia de Peter Pan, para nunca envelhecer, ou em busca das diversas fontes
da juventude, porque nós queremos viver para sempre. Mas não é apenas um desejo de nunca morrer, é um desejo de viver eternamente com aquele que é eterno. Como dizia o autor Zack Zweig, a humanidade ainda tem Éden nas suas veias. Desejo de eternidade. Tem Éden correndo por aqui. Se você está aqui nesse lugar e nunca entregou sua vida para Jesus, dentro de você há um desejo por um lar, por uma casa, por um paraíso. Há um desejo para aquilo que é eterno, porque Deus plantou isso dentro de nós. Um dia nós fomos expulsos do jardim, mas o nosso coração ainda arde por ele. Ninguém explicou melhor do que C.S. Lewis. Ele dizia: se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo possa satisfazer, a única explicação é que eu fui feito para um outro mundo. Eternidade não é apenas aquilo que dura para sempre, irmãos. Eternidade é aquilo que está além do tempo. Algo que nós não podemos compreender aqui nesse tempo. Apenas quando nós estivermos vivendo essa eternidade. Nós estamos entre o tempo e a eternidade. Nascemos com saudade de outro mundo, de uma vida que nós não encontramos nesse tempo, apenas na eternidade. Uma vida que nós não encontramos debaixo do sol, mas acima do sol. Que nós vemos um pregador preso entre o tempo e a eternidade. Ele vai dizer: Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus colocou a beleza da eternidade nos nossos corações. Para quê, pastor? Para que nós encontrássemos um caminho até Ele. Já parou para pensar? Que um dia tudo que nós vemos de belo nesse mundo, nós veremos a imagem real na eternidade. Não, irmãos, não tem como a gente explicar. Um dia, acredito que se for do propósito de Deus, terei o privilégio de ir até a Europa. Mas olha para mim aqui. Quando você olha, ainda que pelo Google, aquelas construções, castelos, pinturas, uma arquitetura, irmão, que te deixa de boquiaberto. Irmãos, aquilo é só uma sombra. Escute, depois você me agradece por isso. Um dia você vai estar andando pela eternidade e você vai olhar: acho que eu já vi esse castelo em algum lugar. Porque aquilo que é belo, aquilo que é artístico, aquilo que é excelente, irmãos, é apenas a eternidade se expressando de dentro de nós. Isso é importante. Sabe por quê? Porque a única coisa que nos faz usufruir dos presentes de Deus da forma correta. Como assim, pastor? Olha o versículo seguinte. Versículo 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto viver. Descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Vamos. Pegar uma peça de picanha, não cortar ela em bife, selar ela. Depois de selada, você separar aquela porção com 3 dedos de gordura, que você ouve o tss, e o Criador dizendo: é um presente. Mas sabe qual é o problema? Se nós não entendermos que a eternidade foi colocada dentro de nós e que Ele é soberano sobre o tempo, nós nos perdemos nos presentes e esquecemos do Criador. Somente se Deus for soberano sobre as nossas vidas e nós entendermos a eternidade pulsando dentro de nós
nós poderemos usufruir de tudo que há nessa terra como um dom de Deus, como um presente do Criador. Fica de pé para a gente encerrar. E por que Deus fez tudo isso, pastor? Por que Deus fez tudo isso, pastor? Está no versículo 14. Deus assim faz para que os homens o temam. Deus, em sua luta para nos fazer entender como viver como homem entre o tempo e a eternidade, Eclesiastes vai nos dar a resposta. Deus fez isso, dessa forma, para que nós possamos temer a Deus. Temer a Deus significa reverenciá-lo, estremecer diante do seu poder. Temer a Deus é deixar Deus ser Deus, aceitando que Ele está no controle do tempo e da eternidade. Temer a Deus não significa desistir da busca pelo sentido da vida, mas descansar na certeza de que as nossas vidas estão nas mãos do Criador. Temer a Deus significa que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos ver, mesmo quando não conseguimos entender aquilo que Ele está fazendo. É por isso que, quando nós chegamos no fim de Eclesiastes, nós descobrimos que essa é a mensagem do livro inteiro. Nós precisamos aprender a temer a Deus. A redenção eterna, a obra da cruz, é a nossa esperança. Mesmo quando nós nos sentimos presos entre o tempo e a eternidade. O que fazer, pastor? Olhe para o alto. Deus ordenou os tempos. Olhe para dentro. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas olhe adiante. A morte é a certeza de todos nós. Eu quero orar com você.